Grande Jopê! Boa noite, amigo. Muito boa noite, meu amigo e companheiro Joper Padrão. Verdade, quanta honra. A honra é minha. Eu confesso que já passamos acho que de 5, 6 lives aqui. Eu vou perdendo com o tempo a timidez, né, e o nervosismo, mas confesso que falar contigo me voltou a minha primeira live assim, um pouco nervoso, te falando com uma pessoa tão importante na vida da casa, na minha vida, que é uma pessoa que eu trago no meu coração, que tenho muito a aprender ainda, né? Muito obrigado, Joper, por Caramba, aceitar o sou nosso seu convite. espelho. Irmão. Tudo Que bem, bom, Carlinhos? Bom estar com você aqui nessa live. tudo bom, muito bom também. Para as pessoas que estão entrando, Joper, eu estava falando, a Casa Ronald ela está fazendo toda terça e quinta uma live solidária. Essa live é com o intuito de arrecadar recursos, mas também é uma retribuição que a Casa Ronald quer fazer para a sociedade nesse momento tão difícil, em que as pessoas estão em quarentena, estão em casa, em isolamento social. A gente se achou no direito e no dever de levar um pouco de entretenimento para as pessoas, para que elas possam escutar um pouquinho são várias de várias pessoas que estão passando por aqui, desde atletas, atrizes, psicólogos, pessoas que possam contribuir para que a pessoa que está nos ouvindo nesse momento possa usufruir um pouquinho não é entrevista, nesse bate-papo, né? E melhorar Me um sinto pouco. muito honrado de parte desse elenco. Não, com certeza, né? A gente escolhe a dedo as pessoas, porque, João Pedro, assim, a gente não quer só colocar pessoas famosas, a gente quer trazer pessoas com conteúdo para que o intuito é esse, é o bate-papo dessa nossa conversa, que as pessoas possam extrair algo de positivo para esse período de quarentena e levar isso pós-pandemia, né? Então, muito obrigado mais uma vez, boa noite. Espero que as Prazer é pessoas que meu. estejam entrando aí vai ser uma live bem bacana. Legal. Bom estar com você, Carlos, até porque estar com a Casa Ronald, a casa que o amor construiu, é para mim sempre um motivo de revitalizar a minha vida. Você sabe, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, de incerteza, de insegurança, de tudo que a gente possa imaginar, que a gente nunca imaginou passar na vida, a Casa Ronald, para mim, é uma referência. Porque essas crianças que se hospedam na casa sempre passaram por essa incerteza. Independentemente de pandemia, cada criança que esteve hóspede aí na casa, ela trazia consigo, por conta do seu desafio de vencer o seu câncer, essa incerteza. E, no entanto, elas são para nós uma demonstração de perseverança, de otimismo, porque por serem crianças, elas lutam pela própria vida e lutam com alegria. E é isso que deve nos inspirar nesse momento, e por essa razão particular, eu fiquei muito feliz de ser lembrado por você e pela Casa Ronald para estarmos aqui nessa live hoje. Porque a essência da Casa Ronald é a essência da luta pela vida, da luta pelo otimismo, da perseverança, pela construção, cada dia de um novo amanhã para cada um de nós. É isso que essas crianças nos trazem. Realmente a Casa Ronald ela é um exemplo, né, para muitas pessoas e convido para que as pessoas possam lá visitar, que a gente às vezes acha que vai no intuito de ajudar e quando na verdade a gente que é ajudado, né? Porque a gente aprende Com muito certeza. não só com as crianças, mas também com as famílias que estão lá, né? Essa barreira que eles têm que passar com tantas adversidades e mesmo assim você vê que a casa é uma casa onde você tem muita alegria, muito amor e você encontra isso nas crianças, né? Encontra isso nas famílias. E aí você vê o quanto pequeno você é com seus problemas, que você acha que você tem problema, na verdade você só tem pequenas barreiras, né? Mas É muito verdade. obrigado pelo aceite, João Pedro. Eu até preparei uma colinha, porque eu vou tentar mesclar o nosso bate-papo com as nossas reuniões lá do Rotary, né? E a gente sempre faz uma apresentação do convidado, né? Então eu quis fazer uma pequena homenagem, até eu estou vendo que tem alguns companheiros nossos do Rotary que já entrou, o Melilo está aí que eu já vi, às vezes pelo nome a gente não consegue, porque as pessoas botam às vezes Identificar. abreviações, a gente não sabe nem identificar, né? Então preparei uma colinha para apresentar formalmente o nosso amigo Joper, né? Porque tem muita informação, né? Então, o Joper é graduado em Economia e Finanças,
em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro, MBA em Gestão de Negócios e pós-graduado em Gestão Estratégica pela Universidade Cândido Mendes. Completou cursos na área de sustentabilidade e saneamento ambiental, responsabilidade social, planejamento estratégico, qualidade e produtividade, recursos humanos, controladoria, auditoria, informática e suprimentos. Joper, é muita coisa, hein? Até parece. Já foi governador em 2001, 2002, pelo Distrito 4570, do Rotary. Não do estado do Rio de Janeiro. Isso, eu ia terminar. Governador do Rotary, no período de 2001 2002, Distrito 4570. Ocupou de 2007 a 2015 cargo de diretor de Seguridade da Prece, Previdência Complementar. E também trabalhou na SEDAI, né, na Estadual de Águas e Esgotos, e se aposentou em 2016, né, onde exerceu o cargo de diretor administrativo, além de inúmeras outras funções de administração superior na companhia. Joper, além de tudo, você é nosso embaixador da Casa Ronald McDonald, que eu tenho o maior orgulho de tê-lo conosco. E você muito sempre fala. Orgulho. Isso daí. Eu tenho esse título no meu perfil no LinkedIn e eu o digo quando falo para alguém com muito orgulho, embaixador da Casa Ronald. Com certeza. Isso daí. É um embaixador prazer... de uma causa, né? De uma causa. Mais do justamente. que embaixador da casa, embaixador de uma causa. E essa causa que nos une. E já foi também conselheiro da Casa Ronald, também por um período. Né? Verdade. Mas sempre presente, né? Mac Dia Feliz, com a galera do Rotary nas lojas, divulgando o Mac Dia Feliz. Isso é muito bacana. Joper, mais uma vez, obrigado. E hoje a Casa Ronald é associada do Rotary da Tijuca, onde você representa a instituição. Então, isso para nós é um motivo muito importante, porque é uma associada corporativa prestigiando o Rotary da Tijuca e o Rotary da Tijuca como parceiro, ajudando a causa da casa. Isso para nós é muito importante, Carlos. É muito bacana. Isso até eu ia abordar esse assunto, né? Porque o nosso tema hoje é como lidar, né? O trabalho voluntário nesse período, né? E eu queria chegar depois também nesse nosso trabalho junto, né, com o Rotary Tijuca. E, Jope, eu queria, assim, ser voluntário, né? Você hoje de manhã me passou a história do trabalho voluntário, como começou, né? Mais uma aula. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e como é que está sendo ser voluntário no período de isolamento social. Olha, Carlos, falar sobre o voluntariado para mim é uma grande alegria, porque no método que desenvolvi, inclusive do liderança multidimensional, esse é um dos aspectos, são 5 pontos de apoio, um dos pontos de apoio é o trabalho à comunidade. Então, eu dou extrema relevância a isso. Existem muitas confusões a respeito do tema, e é natural. Hoje pela manhã, o que você mencionou, o voluntariado no Brasil, ele começa com a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro em 1500 e burdoada, porque os padres que para cá vieram não eram remunerados e vinham por uma causa. E por isso eles são considerados os pioneiros do voluntariado aqui no Brasil. Existem hoje controvérsias sobre o voluntário ser uma pessoa não remunerada. Se formos, por exemplo, o site da Brinc, nós vamos ver essa definição. Mas a modernidade nos mostra de que existem voluntários remunerados e voluntários não remunerados. Isso é normal, porque não existe comida de graça. Isso os gregos já nos ensinavam. E as pessoas precisam sobreviver. Então, existem pessoas que são voluntárias remuneradas. Existem grandes organizações mundiais de prestação de serviços na área da saúde, por exemplo, onde profissionais da saúde se apresentam para prestar serviços voluntários em outras partes do mundo, mas essas organizações remuneram esses profissionais para que eles possam sobreviver. Isto é legítimo, isto é razoável. Mas existem os voluntários como nós, que somos os voluntários não remunerados. Os voluntários da Casa Ronald, os voluntários do Rotary, os voluntários de a Cruz Vermelha Internacional. Esses são voluntários não remunerados. E nós que participamos dessa categoria de voluntários não remunerados, nós temos o espírito de servir.
Eu diria para você, numa frase, se você me perguntar objetivamente, o que é o voluntário? É o cara que tem espírito de servir, é um servidor. Se nós voltarmos na história da humanidade, nós vamos ver Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Jesus Cristo, essas personalidades que fazem parte da história da humanidade foram voluntários, cada um em sua época, cada um na sua forma de ser, e emprestaram à sociedade um grande serviço. Portanto, o voluntário não é só aquele que está numa ação, por exemplo, nesse momento de pandemia, levando alimentação para quem está com fome na rua. Não, é mais do que isso. Uma pessoa que apresenta o seu exemplo de vida é um voluntário. Eu vou te dar um exemplo como eu simbolizo isso nesse momento. Nós estamos vendo agora, pela CNN, cenas das atitudes que estão acontecendo nos Estados Unidos e agora na França, em reação à morte daquele negro por um policial branco. Ontem, vários policiais nos Estados Unidos, cujo papel era o papel de policiar as manifestações, se ajoelharam no chão e abraçaram negros. O que é isso? Ele estava no trabalho dele de policial? Não. Nesse momento, ele ousou mostrar ao mundo de que ele estava solidário com aqueles manifestantes. E ele coloca em risco a sua própria atividade profissional, se ajoelhando no chão num gesto de humildade, abraçando o negro no meio da rua, dando os braços ao negro no meio da rua, aos manifestantes, numa atitude de voluntariado. Então, o voluntário ele é muito mais do que simplesmente ter um gesto de caridade com alguém num determinado momento. Ele dá o exemplo e os exemplos é que arrastam. As palavras inspiram, os exemplos arrastam. E o voluntário, por razão da sua natureza de querer servir, ele é um exemplo para a sociedade. Por isso, na Casa Ronald, você lembra quando eu fui conselheiro, eu dizia que o maior patrimônio da casa não eram os prédios, não eram os equipamentos, mas são os voluntários. Porque esses caras arrastam a gente a ter mais entusiasmo e fazer mais ainda. Eu tive um exemplo na casa, Carlos, eu tive um exemplo na casa, se me permite para encerrar esse momento, que me emocionou profundamente. Foi quando eu, equivocadamente, fiz uma doação que não era para ser feita. E aí converso com as pessoas e digo, poxa vida, eu acho que eu doei um item que não era para ser doado. Então, o senhor entra aqui, o senhor é conselheiro, entra aqui. E aí eu entrei naquele ambiente onde são depositadas as doações. Tinha uma menina que talvez devesse ter seus 20 anos de idade, se muito, com fone de ouvido, com máscara, com luvas, sozinha na sala, fazendo o trabalho da separação dos itens que são doados para o bazar da casa. Ela não tinha mais uma viva alma naquele ambiente, era ela sozinha. E ela estava ali fazendo o quê? O seu trabalho de voluntária, de forma exemplar, sem mostrar nada a ninguém. Ela tinha apenas a sua consciência consigo, fazendo o seu trabalho para as crianças. Isso é o voluntário. É muito bacana isso. A gente tem muitas histórias e você tocou um ponto que é verdadeiro, João. A gente tem muito orgulho e a gente sempre está passando isso para o nosso voluntário, porque se não fosse os nossos voluntários da casa, a casa hoje não estaria de pé, a casa não sobrevive sem os voluntários. Hoje a casa tem mais de 400 voluntários atuantes, tem mais de 1.000 voluntários inscritos, né, que estão de licença porque saíram. Então, e a gente dá muito valor para isso, porque tem um voluntário que atua diretamente com a criança, e as pessoas quando acham, como você falou, é a questão do servir. Às vezes as pessoas acham que ser voluntário de uma instituição, seja da casa, ou de uma obra do berço, ou de qualquer outra instituição, você vai para brincar com as crianças. Brincar é uma das suas tarefas. Foi como você falou, eu tinha uma voluntária com 20 anos fazendo separação de produtos. E quando você fala separação, é porque você tem que separar, que tem coisa que vem, que as pessoas ainda dão um lixo. Então ela ainda está num ambiente insalubre, mas ela está fazendo isso porque ela acredita, por uma causa. Então a gente não conseguiria ter funcionários para poder fazer o que os voluntários fazem. Então a gente é muito grato. Com certeza. Inclusive até vi que o Humberto entrou. O Humberto é o nosso diretor de recursos humanos, então ele trabalha com os voluntários e funcionários. E o voluntário você tem que ter realmente um carinho com ele, porque ele está lá realmente de forma gratuita, como você falou, é o voluntário que não recebe. E ele faz coisas, ele limpa chão,
ele faz troca de lixo nos quartos, ele serve comida, ou seja, ele está sempre a serviço. E isso realmente não tem preço. A gente até Não, precifica, às vezes, o esse tipo trabalho, a de mão de obra trabalho. do voluntário, porque que a gente precisa precificar isso Sim, para auditoria, né? A gente tem que contabilizar isso. E a gente viu que, até mesmo precificando, a gente vê que assim, não tem como você colocar um valor, mas você vê que, mesmo assim, é um valor altíssimo, né? Então a gente é muito sim. grato. E esse dom de servir não é para qualquer um, né, Jô? O pessoal acha que ser voluntário é fácil, né? Não é. Principalmente nesse período de pandemia, né? Como é que você vê o trabalho voluntário nesse período que a gente está passando agora, Jô? Então, tudo depende de como se encara o voluntariado. Se a pessoa entende que ser voluntário necessita, por exemplo, eu me deslocar para, por exemplo, eu preciso ir à rua para doar quentinhas para as pessoas que estão com fome. Então, se eu tenho mais de 60 anos de idade, eu posso ficar temeroso de fazer, eu posso dizer, então eu não posso ser voluntário, porque eu estou num grupo de risco que vai colocar a sua saúde à prova se eu for à rua levar a quentinha. Ok, isso é uma limitação. Mas será que eu posso usar as redes virtuais, por exemplo, como nós estamos fazendo agora, para prestar um serviço a alguém, como estamos fazendo nesse instante? Otimismo, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo a essas pessoas. Nós dois não estamos sendo voluntários nesse momento? Estamos. Estamos. Estamos indo à rua? Não. Nós estamos de máscara nesse momento? Não, porque não é necessário colocar máscara, porque nós estamos por meio virtual. Mas nesse momento nós estamos agindo como voluntários. Quantas pessoas estão assistindo agora, ou depois vão assistir ao vídeo dessa live, e vão se beneficiar com a injeção de otimismo sincero para essas pessoas, da nossa alma para elas. Isso é um trabalho voluntário. Então, a pandemia ela não inibe que as pessoas também tenham atitudes voluntárias. As atitudes voluntárias podem ser mais próximo pessoal ou podem ser expressas por meios virtuais. Uma aula de graça hoje pela internet é uma atitude voluntária. Eu estou dando uma aula, pronto. Gravei uma aula e botei no YouTube a minha aula. Isso é uma atitude voluntária. A gente está vendo muito isso. A gente conversou, teve uma live com a Nite Venâncio, que ela é coaching, ela é terapeuta, psicóloga, ela é voluntária da casa, e ela também se disponibilizou a ser voluntária nesse período de pandemia. Muitas pessoas estão, né, passando por problemas seríssimos psicológicos, e ela está fazendo o trabalho voluntário em atender virtualmente as pessoas que estão passando por esses problemas, né? Então, tem como você fazer. A gente está ressignificando, né, o Joper, e espero que essa ressignificação que estamos fazendo continue pós-pandemia, né? Porque a gente está se encontrando. O próprio Rotary Tijuca foi pioneiro nas reuniões Virtuais. online, né? Nas reuniões É. Por virtuais, exemplo, né? Rota de Tijuca Tomou. e esse pioneirismo nas reuniões virtuais. Um trabalho voluntário que nós estamos prestando nesse momento a convite, atender a esses convites, fazendo palestras para Rotary Clubes no Brasil inteiro. Eu já estive do Amapá até o Rio Grande do Sul, passando pelo Mato Grosso, pela Brasília, por tudo quanto é lugar, fazendo palestras. Em menos de uma Essas semana. palestras, essas palestras são deliciosas porque elas motivam a gente, estão me mantendo ativo, estão me mantendo com a alegria de viver. Mas mais do que isso, Carlos, nós estamos entusiasmando clubes que estavam tímidos a saírem da timidez e fazerem reuniões virtuais também. Esses clubes, no outro dia, nós fizemos um para um distrito no Rio Grande do Sul. Um distrito, não foi para um clube. Porque o governador estava vendo que os gaúchos estavam tímidos de fazerem reuniões virtuais. Eles estão habituados pela cultura às reuniões presenciais. E aí convida um carioca para falar um monte de bobagem, que foi o que eu fiz, uma reunião de mais de 2 horas e meia de duração, para entusiasmar as mais de 80 pessoas que estavam presentes, a cada uma delas em sua cidade, fazerem suas reuniões virtuais. Isso não é um trabalho voluntário? Com É. certeza. É um trabalho de extensão? Eu fiz modestamente, mas tem alcance? Tem. Então, isso agrega valor. E isso faz com que nós nos sintamos bem, porque o mais se beneficia quem melhor serve.
E esse lema, que é um lema do Rotary, ele tem que ser encarnado pelo voluntário como alguma coisa muito profunda. Quando eu vou à casa e eu vejo algum involuntário brincando com as crianças, naquele momento, para mim, como um crítico daquela cena, o que eu digo é o seguinte: quem está se beneficiando disso? É esta criança que está tendo um adulto brincando com ela, entretendo o tempo dela, ou é este adulto que está recebendo desta criança a oportunidade de servir? E isto é importante para nós. Mais se beneficia quem melhor serve. Quando eu sirvo, eu me beneficio por aquilo que eu estou fazendo por alguém. Porque existe uma troca, né, o Jopê? Essa troca eu acho que é fundamental, porque o voluntário, às vezes com uma idade maior, conversa com uma criança, você está se conectando ao mundo que você se afastou durante o período, né? Então você aprende, você tem a superação dessa criança, você pega um pouco dessa energia, e criança é muito cheia de energia, né? Então, essa troca é muito importante. E você tem que não ser voluntário, né? Você tem que estar voluntário. Você tem que estar pronto para servir. Então, isso é muito gratificante. Quando a gente escuta até depoimentos como esse, né? Que realmente, além de dar muito orgulho, você te dá um entusiasmo para as pessoas que estão ouvindo esse bate-papo. Até queria ver que já entrou gente aqui, Jopê. O Marcelo Deodoro eu vi que já Estou entrou. vendo um monte de coraçãozinho aí subindo no Instagram, É, né? eu vi que o Marcelo entrou, a galera do Rotary Tijuca tá em peso aí prestigiando a Legal, gente. Estou legal. muito feliz, né? Você sabe, Mas, Jô, Carlos, tem um episódio que talvez seja interessante nessa nossa live eu relatar, porque eu vivi esse episódio. Num dado momento, eu recebo, já tem mais alguns anos isso, eu recebo um e-mail de uma senhora chamada Dulce, dizendo assim: olha, nós aqui no Vale do Itajaí, isso quer dizer Santa Catarina, nós estamos sofrendo grandes enchentes e as famílias perderam suas casas, nós estamos numa grande dificuldade e precisamos de ajuda. E naquele momento eu não sabia quem era a Dulce, sabia que era rotariana, mas não tinha a menor ideia de quem seria essa senhora. E me ocorria: o que eu posso fazer aqui do Rio de Janeiro para essa situação? E nesse momento em que Dulce me pede ajuda, o que eu fiz? Eu fui para o meu computador, a rede de relacionamentos que a gente tem, entrei nessa rede e disse assim: olha, o pessoal do Vale do Itajaí está precisando de ajuda porque perderam tudo. Tem uma conta bancária de uma pessoa confiável, que é do Rotary e tal, e essa conta bancária, se receber doações, ela pode ser útil para essas pessoas. Isso me valeu ser convidado para ir à cidade de Jaraguá do Sul, para a conferência distrital, porque Dulce era casada com Valdir, que era o governador do distrito daquela região, porque esta simples mensagem que eu passei gerou uma sinergia inacreditável de ajuda ao povo de Itajaí. E aí a cidade de Jaraguá, eu tenho isso com muita honra, em reconhecimento a esse meu gesto. O que eu fiz? Nada demais. No computador, mandei uma mensagem por e-mail. Mais adiante, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, por isso mais se beneficia que melhor serve. Aqueles Serrana, todos lembram, Friburgo, aquela situação toda de desmoronamento, aquele caos que nós tivemos. E aí eu estava aqui no Rio de Janeiro com um companheiro do nosso clube, do Rotary da Tijuca, imaginando o que a gente pode fazer por esse povo da região serrana. Entra no meu celular uma ligação de um cara que eu nunca ouvi falar no cara, chamado Fischer. E aí eu recebo essa ligação, eu queria saber para quem eu mando de doações. E nesse momento, o Carlos, eu disse assim: quem é esse maluco, né? Eu não sei quem é o cara, ele está me ligando para saber para quem ele manda uma carreta de doações. Bom, a primeira carreta chegou, e depois da primeira carreta chegaram mais 5 carretas. Carretas de doações de uma cidade chamada Joinville, que não era Jaraguá do Sul. Porque o povo de Joinville, de Santa Catarina, soube da minha atuação do Vale do Itajaí. E aí eles se mobilizaram espontaneamente como voluntários para ajudar o povo da região serrana do estado do Rio de Janeiro em retribuição àquele gesto que nós tivemos com eles. Isso não é um exemplo inacreditável da força do voluntariado? com Eu, como certeza. voluntário, fui para o computador, mandei uma mensagem. Essa mensagem repercutiu. Mais adiante, uma pessoa descobre meu telefone, manda uma mensagem para mim, e junto com essa mensagem vem 6 carretas
de doações de roupas, alimentos, tudo para a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Mais se beneficia quem melhor serve. De alguma forma, eu me prontifiquei a servir por 1,5, beneficiei porque beneficiei o pessoal da região serrana através da ajuda do povo de Santa Catarina. Isso é um exemplo vivido, é um exemplo da vida real. Estou gostando de ver os coraçõezinhos aí Tá, subindo. tá subindo aqui. O Tácito entrou também, eu vi que o Tácito entrou também na nossa conversa aí. Também vi o Melilo também entrou. Acho que a Eliane também entrou. É muito rápido. Tem nome, as pessoas botam uns códigos no Instagram que às vezes a gente não consegue identificar, né? Dona Sônia está presente aí, mandando um abraço aí. Sônia e Chico. Tá, ele está aí presente. Tem o tio Júlio, esse cara é sensacional. Ele tem um projeto muito bacana com a filha, que é o Drop de Amor. Eles levam as crianças para andar de skate. E é muito legal, porque andar de skate, imagina para uma criança, às vezes amputada, andar de skate. Nunca imaginaria. Uau. Mas eles têm toda uma metodologia para inserir essa criança dentro do esporte. Então é muito bacana. Um abraço, tio Júlio. Beijo para você. Ô Jope, a gente está falando aí de trabalho voluntário. Quando é que você decidiu que você, sim, vou servir, vou ser voluntário? Foi quando você entrou no Rotary, ou então assim, que você, na sua carreira, quando é que despertou essa vontade de ser voluntário em você? Olha, de minha parte, o meu caro Carlos, esse troço é nato, vem junto, está no pacote. Papai e mamãe, seu Zé botaram no pacote dizendo assim, vai servir, cara. Que bom. Eu posso, você e as pessoas que estão conosco nesse momento, de que eu sou uma pessoa religiosa, embora eu não siga nenhuma orientação religiosa. Então, eu tenho muito mais a crença pelo lado oriental da existência entre energia e qualquer outra coisa. Respeito todas as religiões, mas na minha forma de ver, Deus está em mim. Como dizem os indianos, Namastê, meu Deus cumprimenta o Deus que habita em você. E dentro desse sentido, dentro dessa força religiosa que tenho comigo, da religação com o divino, eu faço minhas orações diariamente, pedindo sempre a mim mesmo que eu seja um homem útil a um número cada vez maior de pessoas e um instrumento da paz. Se, quando a minha matéria deixar de ter razão de ser, fechar o ciclo de minha vida, se alguém quiser me homenagear, pode colocar isso lá junto do meu nome, dizendo ao Joper Padrão, um homem que procurou ser útil, um número cada vez maior de pessoas. Não é fácil sê-lo. Ser um homem cada vez maior de pessoas não é fácil, porque isso requer o senso de habilidade, de perceber aonde você pode ser útil. E ser um instrumento da paz é pior, porque nem sempre você, em suas atitudes, consegue ser um instrumento da paz para todos. Às vezes você está sendo para um e não está sendo para outro, no mesmo momento, com a mesma atitude. Mas esse é o desafio da vida. Então, a pergunta que você me faz, desde quando eu decidi ser voluntário? Desde o momento que eu inseri em minhas orações íntimas, procurar ser um homem útil a um número cada vez maior de pessoas e ser um instrumento da paz. Isso deve explicar para alguns que estão nos ouvindo agora por que eu me dedico às causas do Rotary e por que nas causas eu sou displicente com a vaidade. Porque não é como você andador, isso não tem o menor valor. Mas o que tem valor para mim em Rotary é, por exemplo, eu ter podido ir à África, a Angola, servir à causa de Rotary. E o que me levou a Angola, eu me apresentei dizendo assim, eu quero ser voluntário. E aí fui aprovado para ser e lá fui. E o que me fez isso? Porque nós precisávamos fazer doações em dinheiro para a vacinação. Sabendo que aquele país tinha um nível de corrupção que qualquer dólar que se colocasse lá não chegava à vacinação das crianças. Então precisavam de um contador que pudesse ir avaliar organizações que fossem confiáveis para receber essas doações. E lá fui eu prestar esse serviço. Ser um homem útil a um número cada vez maior de pessoas, um instrumento da paz. Se você me perguntar quantas crianças com a sua atitude você beneficiou, não tenho a menor ideia. Quem foram as crianças que foram beneficiadas? Não tenho a menor ideia. O que eu sei hoje
é que Angola não tem mais poliomielite. Isso eu sei. E eu sei que a minha ida com a governadora Adélia Vilas, fomos os dois, essa ida nossa teve influência para que essa erradicação da poliomielite naquele país acontecesse. E isso me dá uma gratificação, Carlos, imensa. Eu não tenho a menor ideia do que vocês na Casa Ronald beneficiam as crianças. Eu acho que nem vocês têm. Vocês têm um caso ou outro, conhecem uma criança ou outra, casos de sucesso no combate, mas as inúmeras crianças que passaram por aí e por outras casas Ronald espalhadas pelo Brasil, a gente não faz ideia. O que a gente sabe é que a gente está fazendo o nosso trabalho. E fazer esse trabalho nos gratifica. Eu, com vocês, eu aprendo tanto, cara, tanto, que eu, quando viajo pelo Brasil, o Vicente é que é o meu sparring nisso, que eu, quando viajo pelo Brasil, eu digo, Vicente, nessa cidade tem Casa Ronald? Aí, por exemplo, fui visitar a Casa Ronald em Belém do Pará, porque o Vicente disse Belém. assim, então, agora eu estava indo, todo mundo lá fui eu. Desviei a minha rota para visitar a Casa Ronald em Belém do Pará, para abraçar as pessoas, cumprimentar as pessoas, dizer para elas, olha, isso que você está fazendo aqui tem um valor incrível. E aí voltei para o meu Rio de Janeiro. E voltei em paz, fiz o meu trabalho. É porque essa mensagem que você falou, João Pedro, é super importante. Primeiro que eu vejo muito assim o trabalho do Rotary da casa, um trabalho de você desprovido mesmo, assim, o que eu quero, não quero receber nada em troca, eu não quero saber quantas das... E a gente tem, na casa até a gente faz esse levantamento de números porque nós precisamos prestar contas e auditoria. Mas assim, a gente não se preocupa com esse número. Ah, eu atendi 5 mil crianças, sabe, assim, até porque você não atende só aquela criança. Quando você ajuda uma criança, você está ajudando a família dessa criança. E todos aqueles envolvidos. Né? É o pai, é a mãe, é o irmão, é o tio, é o primo. Então, é aquele efeito pirâmide, né? Que muitas empresas trabalham com o efeito pirâmide. A gente pensa nisso, né? Eu estou ajudando um que isso vai multiplicar. A gente está vendo várias pessoas aqui que são hóspedes da casa e que estão agradecendo. A gente fica muito feliz por isso, né? São pessoas que, além de terem seus filhos salvos, né? Que estão livres, mas podem passar pela casa e ver o quanto é importante o trabalho e que a gente aprende muito com eles. Hoje são pessoas que já são empresárias, que estão trabalhando, aprenderam ofícios na casa. Isso para a gente que é bacana, é ver a criança bem e ver que a gente também fez a diferença para a família toda. Né? Então, acho que esse é o trabalho voluntário. O Rotary tem muito isso. E por isso, eu até agora, nesse momento, queria falar sobre essa junção, né? Como você no início falou, que a casa ela faz parte do Rotary. O Joper está me ouvindo? Acho que o Joper... O Joper caiu, deixa eu chamar ele de novo aqui. Chamando de novo o Joper, que o Joper deu uma travada e caiu. Aproveitando para agradecer as pessoas que estão entrando, mandando mensagem. Tem muita mensagem, a gente não está conseguindo acompanhar e ler, mas eu vi que teve gente do Rotary de Belfort Roxo que entrou, muito bacana. Deixa eu ver enquanto o Joper entra. Vamos ver se a gente consegue ver alguma. Joper, vou chamar de novo. Estou recebendo algumas informações dizendo que a internet hoje está complicada. Vamos ver agora se o Joper consegue entrar. Então, enquanto o Joper não entra, só para lembrar quem está entrando agora, a Casa ONU está toda terça e quinta, às 7 horas, promovendo lives solidárias, no intuito de arrecadação de recursos, mas também de levar a informação, levar conteúdo para as pessoas nesse período de pandemia. Sobre esportes, falamos sobre atualidades, já falamos com vários artistas, vários jogadores de futebol. Vou tentar chamar de novo o Joper.
Wilson, da Olimpíada de Saber, Rotariano também entrou aqui. Vamos ver se um Joper. Vamos acertar essa tua internet aí. O Joper mandou que congelou. Do Meyer, presente, que bacana. Vou chamar de novo aqui. Oi, tinha a conexão. Que bom, que bom. Fiquei preocupado, a gente ia perder, mas se a gente ainda tem mais 20 minutinhos aí de papo, não pode perder esses 20 minutos, né? Então, João, eu estava falando sobre a questão que a gente estava conversando sobre o trabalho voluntário, né? E eu estava fazendo uma comparação no Rotary Tijuca, Rotary como um todo e Casa Ronald, que tem um trabalho muito bacana com voluntário, e aí houve o convite, né? Quando você fez o convite para que a Casa Ronald fosse associada do Rotary, e para a gente foi muito bacana de receber esse convite, honrados, né? E desde então, desde 2018, né, Joper? 2018, a gente vem comparecendo às reuniões e assim, é sempre um aprendizado, né? Como é que você surgiu? Como é que teve essa ideia de você unir, Joper? Porque você é o nosso padrinho, né? Nós somos seu afiliado, a Casa Ronald, e com muito orgulho de tê-lo como padrinho, né? Como é que surgiu essa tua ideia? Já existem outras instituições associadas ao Rotary? O Rotary, modernizando a sua forma de ser, há alguns poucos anos atrás, ele passou a admitir que cada clube de Rotary possa mudar seu estatuto, adaptar seu estatuto e trazer sócios corporativos. Aqui na nossa área, na região hoje da Rio de Janeiro e uma parte de São Paulo, nós fomos talvez o primeiro clube a ter essa iniciativa. O Rotary do Rio de Janeiro a teve algum tempo atrás, admitiu um sócio corporativo, que foi a Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas isso não vingou e ficou nessa atitude isolada. O Rotary do Rio de Janeiro fez a sua adaptação de estatuto e vislumbrou na Casa Ronald uma iniciativa que poderia ser muito interessante e foi para nós e para a Casa, porque a Casa foi a primeira no Brasil a ser associada corporativa de um Rotary Club. E o Rotary da Tijuca foi o primeiro no Brasil, portanto somos pioneiros, a ter uma Casa Ronald como sua associada corporativa. O que isso traz de benefício? Possibilidades inacreditáveis de favorecer as crianças que são os hóspedes da casa. Portanto, traz oportunidades para a causa da casa. Agora, nós, estimulados pela atitude da casa de aceitar o convite, nossa próxima intenção é trazer como associado corporativo o Exército de Salvação. Nós já tivemos um comandante do Exército de Salvação, nosso companheiro, e o nosso presidente, Edgar das Chagas. Edgar hoje é rotariano na cidade do México, onde ele serve ao Exército de Salvação. E aí, a pergunta que você faz parte disso por que não convidar o Exército de Salvação para ser um sócio corporativo do Rotary da Tijuca? E, com isso, criar uma sinergia muito maior em relação ao trabalho que o Exército de Salvação faz em favor da população de rua, por exemplo, em favor dos menos favorecidos. Então, desta forma, nós podemos estar aumentando a sinergia com a causa das crianças que combatem o câncer, com a causa das pessoas que estão em situação de rua, e ir ampliando isso através de associados corporativos. Entidades com dignidade, entidades com história, entidades com seriedade no trato da coisa. Algo que me encanta na Casa Ronald é que nós não temos nenhuma relação com dinheiro público. Todo o trabalho da Casa Ronald, todo o trabalho é custeado através de pessoas de boa vontade, sejam pessoas físicas que ou fazem doações pecuniárias ou a doação de seu tempo, ou empresas que, através da sensibilidade dos seus empresários, que são movidos pela causa da casa, fazem com que ações de responsabilidade social dessas empresas possam favorecer a casa. Eu vejo com muita satisfação, todas as vezes que passo pela Pedro Guedes,
Do lado direito, onde fica o escritório da casa, né? Do lado esquerdo fica a casa, Fica a eu casa. chamo de privada. Do lado Aham. direito fica o escritório. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo lá a marca da TIM, porque a TIM teve participação através de um de seus programas de responsabilidade social naquele momento para que aquela casa hoje seja o escritório da casa. E isso é a demonstração do quanto indivíduos ou entidades podem favorecer a causas sérias e de entidades sérias que não têm nenhum comprometimento com dinheiro público. A Casa Ronald é um exemplo inacreditável de como a sociedade civil pode se mobilizar em favor daquilo que inquieta a sociedade civil e tomando atitudes que fazem soluções para os problemas da sociedade civil. É inacreditável isso, Carlos. Eu acho que nós que fazemos a casa, Sônia, Chico, você, todas as pessoas que estão envolvidas nisso, não tem uma dimensão clara da importância que isso tem. Os desafios são imensos. Manter o custeio da casa, cada mês é um novo mês, é um novo desafio. Pô, pagamos as despesas do mês de maio, opa, chegou o mês de junho, como é que a Chegou gente vai junho. pagar? Em junho, ok. Mas não tem aquela de verba pública, não tem aquela de que a secretaria tal atrasou, não. É sair garimpando. E para nós, no estado do Rio de Janeiro, isso é de um valor inacreditável, isso está num dos meus livros. Nós somos aquilo que nós chamamos nesse livro de concurseiros. Por fruto do império ter chegado aqui, do rei de Portugal ter chegado aqui e tudo mais, a cultura do povo carioca é a cultura de faça concurso, meu filho, para um cargo público. Ou faça concurso, meu filho, para ser padre. Ou faça concurso, meu filho, para ser militar. Quando a gente fala para, por exemplo, jovens de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do interior de São Paulo principalmente, essa conversa é completamente diferente, sabe? Porque eles são empreendedores. Uhum. Eles vêm de famílias que plantam para colher. Se não plantar, não vai colher, não vai viver. E aí esses caras são empreendedores, nós somos concurseiros. Uma iniciativa como a Casa Ronald, onde nós somos empreendedores em todo momento, a todo instante, 24 horas por dia, 365 dias por ano, isso tem um valor patrimonial, do ponto de vista da cultura, inacreditável. Nós estamos na contramão da cultura do povo do Rio de Janeiro, porque nós conseguimos, com o amor que Sônia e Chico depositaram nisso desde o início, né, porque todos sabem a razão de ser da casa que o amor construiu, essa semente que Chico e Sônia plantaram é uma semente de um valor incrível, porque está na contramão da cultura do povo do Rio de Janeiro. E nós estamos conseguindo vencer todos os desafios e vamos vencê-los todos no futuro. Essa pandemia é mole para a gente vai Ah, pelo superar que essa pandemia. as histórias que nós já passamos, isso aí é fichinha, né? E você tocou muito bem, a gente tem muito orgulho, Joper, de não trabalhar com dinheiro público. Para você ser Casa Ronald, o pessoal também acha, porque vocês têm verba do McDonald's. Não é. Você colocou muito bem. A casa é da sociedade. Você não pode ter Casa Ronald simplesmente por ter. É feito um trabalho todo de estudo de viabilidade. Você precisa do tripé, que é o hospital, a demanda do hospital, você tem que ter a sociedade participando disso para que aconteça. Aí sim, vem o McDonald's através do Instituto Ronald, aplicar a verba e fazer todo um estudo para você ver se tem demanda para aquilo e se a casa vai sobreviver ao longo desse tempo. E aí você, falando do Chico e Sônia, se você perguntar para eles, há 25 anos atrás, né, se eles imaginavam tudo isso, nunca. Mas Nunca. foi com o apoio de voluntários, de amigos que ajudaram na campanha do Marquinhos, que se mobilizaram para fazer esse trabalho. Existiam poucas casas de apoio no Brasil naquela época, e você entrar com uma potência de McDonald's para meia dúzia de malucos da Tijuca, e aí eu gostaria até de fazer assim, desculpa as outras pessoas, mas como a Tijuca, eu tenho orgulho de ser tijucano, né? Como a Tijuca é forte, então a casa nasceu dentro do Tijuca Tênis Clube, onde fica Verdade. o nosso clube. Então o Tijuca Tênis Clube foi um clube que deu muito apoio para as pessoas, os primeiros conselheiros, as primeiras pessoas vieram do Tijuca. Então todos esses malucos da Tijuca, quando criaram esse sonho de ter uma casa de apoio,
que nem seria Casa Rony, seria simplesmente Associação de Apoio à Criança com Neoplasia. Então, foi preciso de ter, se não fosse a sociedade, se não fosse a demanda do hospital, não entraria o McDonald's. Então, só tem a Casa Ronald porque existe o voluntário, existe a sociedade muito forte. Hoje, a casa sobrevive, o nosso custeio, ele é bancado 75%, Chopper, da sociedade. 25% vem do Mac Dia Feliz, que é uma grande ajuda. Né? Mas 75% vem de pessoas físicas, grande parte, também tem pessoa jurídica, mas a grande parte das nossas doações é de pessoa jurídica, é pessoa física, através de bazar, através de doações espontâneas, através de doação de serviço, através de doação de alimentos. Então, isso. Nós tivemos até uma herança, né? Nós tivemos na nossa história um que doou a sua herança, né? Uma grande herança. Isso foi no momento. Sim, e foi importantíssimo. Se não fosse essa herança, a gente não teria feito a nossa obra de expansão em 2011. Exatamente. Um dado que eu acho relevante, Carlos, eu quando vou à casa, eu procuro interagir com as pessoas, do meu jeito, né? Eu converso com a bandeira, converso com a palmeira, converso com o passarinho. com a nossa árvore que está plantada lá. As bandeiras que estão lá. Também. Mas aí, de repente, eu converso com uma voluntária que me recebe, coisa e tal. De onde você é? Eu moro em São Gonçalo. Eu digo, hein? Ela disse, você é São Gonçalo. Eu digo, que legal, São Gonçalo fica do outro lado da poça, né, Vitor? Coisa e tal. Mas como é que você chegou aqui? Aí ela conta a historinha dela. Aí eu converso com outro voluntário, o cara veio da Baixada. E é interessante isso, porque nós da Tijuca, nós somos tijucanos soberanos, né? Nós somos muito orgulhosos, briosos da cultura da Tijuca, isso é fato. Mas a casa, ela reúne pessoas de várias cidades, de várias localidades do Rio de Janeiro, que chegam à casa e prestam serviço como voluntários. E isso é inacreditável, porque o cara se desloca do 3 horas de serviço voluntário à casa. Que valor tem isso? Quanto vale essa atitude desprovida de uma pessoa que vai largar 3 horas de seu tempo de vida durante uma semana, durante um dia da semana, se deslocar por sua custa para ir à casa, depois se deslocar da casa para voltar para o seu lar, para o seu ambiente, pelo prazer de servir. Quanto vale isso, né, Carlos? É inacreditável. O percurso dele de trânsito, às vezes, é maior do que o período que ele trabalha como voluntário lá. Isso tem muito valor. A gente tem um exemplo disso, o Vicente, é nosso voluntário, que a gente chama de voluntário CLT, que ele trabalha todos os dias, trabalha de 8 da manhã às 6 da noite, ele sai do recreio. Todo dia. Ele sai do recreio até o Maracanã e trabalha com muito amor, com muito carinho, ele e Célia, com uma dedicação incrível e desprovido de qualquer coisa. Então, você vê, ele sai do recreio para Tijuca, 1 hora então são 2 horas de trânsito no carro, e às vezes para ficar engolindo sapo, para ouvir assim, besteiras que a gente tem que ouvir, né? E escuta muito, mas sempre com um sorriso no rosto, consegue driblar isso tudo. Então são exemplos, né? E a gente mira muito nesses exemplos que são fantásticos para a gente poder. E são essas pessoas, Joper, que nos motivam, são os combustíveis, porque, como você falou, a casa paga a conta e já se preocupa no mês seguinte. Então são muitas dificuldades. Então o nosso combustível, o nosso estímulo, além das crianças, além das famílias, são os voluntários. É um aprendizado que a gente tem, assim, caramba, não, cara, a gente está no caminho certo. Estão fazendo teste com a gente, para ver se a gente é forte mesmo. E a gente vê esses voluntários dando esforço, não, vamos embora, vai assim mesmo, vai continuar, vamos embora, não desiste nunca, porque a gente se abate, não tem como, né? É normal do ser humano, né? Mas é aí que entra a força do voluntário, de estar motivando a gente, às vezes nem falando, mas com atitude, como você falou. Com a atitude deles, eles nos motivam e nos dão orgulho e combustível para continuar o nosso trabalho. E você veja, Carlos, a importância dessa live de hoje, né? Não pela minha pessoa, mas a importância das lives que a casa vem fazendo, é porque nesse momento em que há medo, há incerteza, há insegurança, há tudo para as pessoas de um modo geral, como será a economia daqui a pouco, como ficará o emprego daqui a pouco,
Será que eu vou poder voltar a abraçar um ente querido ou não? Todas essas incertezas que a gente tem, quando a gente olha para a Casa Ronald, a gente diz assim, vamos superar. Sabe por quê? Porque essas crianças, desde sempre, elas entraram na casa com todas as incertezas se elas iam sobreviver ou não. E elas conseguem superar pela alegria que têm. Eu tenho uma coleção de exemplos aí. Um deles, quando nós doamos uma cadeira de rodas para uma menina que era hóspede da casa, e que ela tinha sofrido amputação da perna. E ela, numa alegria danada, vivia para lá e para cá, e precisava de uma cadeira de rodas. Aí nós, rotarianos, fomos, nos mobilizamos e a cadeira estava lá fisicamente. E, como é de nossa característica, o banco de cadeira de rodas, no assento, no encosto, na parte de trás, tem uma engrenagem amarela pintada, que é a marca do Rotary. Aí a gente vai, eu levo essa cadeira e peço para a menina sentar na cadeira, estava lá com mãe, enfim, os voluntários, eu não me lembro exatamente quem estava ao lado. Mas é inacreditável a cena desta menina sentada na cadeira, não curtia o conforto da cadeira para ela. O que ela queria era olhar para trás do assento para ver a roda pintada de amarelo. Quer dizer, era a própria criança, ela não estava preocupada com a amputação da perna, não estava. Para ela, o que tinha valor naquele momento é que a cadeira dela era diferente das outras que ela tinha visto, porque tinha uma marca amarela pintada no encosto onde ela estava sentada. Esse é o exemplo para nós que, nesse momento de pandemia, podemos estar com incertezas, mas o que será? Será que o vírus vai me atacar ou não? Esquece, a vida é bela, a alegria de viver. Vamos manter a alegria de viver. O Alexandre Merilo e a Zélia Guerra, nossa companheira, que editou meu último livro, num dado momento ela disse assim, Jô, você vai me permitir essa frase aqui do Alexandre Merilo? Eu vou trazer para a segunda página do livro, porque ela tem uma força danada. Eu digo, Zélia, você é editora, faz o que quiser. E aí o livro ficou pronto, eu fui ver, e nesta página, onde a Zélia traz uma frase que o Alexandre Melilo destaca, para ser a segunda página do livro, é onde eu dedico o livro a quem me dá o prazer de querer interesse por ele. E nessa página está escrito uma simples frase que eu disse num dos workshops. Mantenha as crianças felizes no parquinho. É isso que a gente tem que fazer do nosso cotidiano, manter as crianças felizes no parquinho a partir de nós próprios. Quem está dizendo isso para as outras crianças é uma criança que sou eu. Então, se eu mantenho em mim a criança feliz no parquinho, eu vou conseguir fazer com que todas as crianças que me rodeiam estejam felizes no parquinho também. Esse é o nosso objetivo na vida. Eu não vim ao mundo para eu vim ao mundo para vencer. Eu não vim ao mundo para ter medo. Medo não é boa companhia. Eu vim ao mundo para ousar. Esta é a minha missão no mundo, é a missão de cada um de nós. Depende de nós. Quero te agradecer, Carlos. Eu acho que o nosso tempo está chegando lá, hein? Está chegando, tem acho que mais 5 minutinhos. Eu queria até aproveitar, Jopê, nisso que você falou do medo, né? Também uma outra coisa que eu aprendi no Rotary, a gente, nesse período principalmente, que a gente recebe informações de todos os modos, em qualquer lugar, internet, Facebook, WhatsApp, e a gente recebe qualquer coisa, né? Hoje estão discutindo fake news, o Rotary já falava isso, a gente já teve reuniões antes mesmo desse que está sendo discutido aí, de fake news, de leis. E uma coisa, quando eu entrei no Rotary, eu vi que aquela prova quádrupla, ela é essencial, né? E eu nunca mais esqueci, né? O primeiro item, se é verdade, né? O segundo item, se ele é justo para todos os interessados, né? O terceiro, se criará boa vontade e melhores amizades, né? E o quarto, será benéfico para todos os interessados. Então, eu acho que isso se aplica em qualquer ponto que você esteja passando. Isso, para mim, eu trago para tudo. Aqui em casa, quando vem informação, você ouviu isso aonde? Eu acho que isso é muito legal. Eu, quando ouvi pela primeira vez, aquilo me impactou de uma maneira. E eu queria dizer isso para você, porque eu tento sempre passar isso. Eu acho que isso pode nortear muita coisa do que a gente está passando hoje em dia. Eu acho que essa prova quádrupla é uma resposta para quase tudo que a gente está passando.
Eu acho que você emociona todas as pessoas que têm uma vinculação direta ou indireta com o Rotary ao finalizar essa live mencionando a prova 4. E eu vou rapidamente dizer a você, porque o nosso tema é voluntariado. Essa história Uhum. surge de um empresário nos Estados Unidos que, num dado momento, é desafiado a empresa que produzia panelas de alumínio falida. E este empresário é colocado na presidência dessa empresa para se desmoralizar. Não é para ele recuperar a empresa. Ele é rotariano. E aí ele junta, conversando com os empregados dessa empresa em fase falimentar, ele diz para esses empregados: vem cá, vamos juntos recuperar essa empresa, mas vamos fazer isso, primeiro de tudo, vendo se o produto que a gente faz é o produto que a gente diz que faz. Isso que a gente faz é a verdade. Vamos ver se o que nossos clientes vai gerar mais clientes, vai gerar bons amigos e melhores amizades. E aí ele constrói essas 4 perguntas. E com os seus empregados, ele recupera esta empresa. A empresa que foi dada a ele para desmoralizá-lo, falida, ele recupera e torna a empresa rentável. O que este rotariano faz com essas 4 perguntas? Patenteia às suas custas, vai ao registro de patente, patenteia, pega a patente e entrega em doação ao Rotary. Então, esta prova quádrupla que você mencionou agora é um gesto simbólico do verdadeiro, do mais autêntico voluntário, porque ele salvou o emprego de todos os empregados desta indústria falimentar de perguntas, vendo a força disso, patenteou e pegou essa patente, ao invés de fazer disso dinheiro para ele, entrega essa patente à organização que ele fazia parte, dizendo: olha, levem isso à frente como a nossa chama. E é assim que eu quero te agradecer por ter tido a oportunidade de estar na casa que o amor construiu, durante esta hora em sua companhia, reverenciando a memória de teu irmão, que é o símbolo de tudo isso, e reverenciando a Sônia e de Chico, que para mim são mais do que queridos amigos, são símbolos de uma grande liderança que nós temos em nosso Estado. 2 grandes lideranças. Obrigado, Carlinhos, e obrigado a todos os que estão conosco até aqui, agora soltando coraçõezinhos aí que eu estou adorando. João Pereira, eu que me agradeço a oportunidade de conversar contigo, sempre é um aprendizado, é uma aula, e que bom que a casa e o Rotary sempre estiveram juntos, agora mais do que nunca conectados. Eu acho que esse é um excelente exemplo, a gente está conectando e fazendo essas pontes, acho muito importante isso. E tem a gente também gosta de lembrar muito, a gente tem um amigo em comum que é o Felipe, que também é outro embaixador da casa, ele sempre diz que nós somos maioria, os bons são maioria. E eu acho que chegou o momento da gente ter voz e falar mais alto. A gente fala baixo, os bons eles trabalham sem querer aparecer. Então, mas acho que esse é o momento que o mundo está dando para a gente para mostrar, não em falar alto, mas em atitude. E a ideia das lives é essa, é trazer um pouco de conhecimento para as pessoas e refletir, um momento de reflexão. Chopper, mais uma vez, muito obrigado. Agora já está dando contagem regressiva, nós vamos ser cortados. Então, muito boa noite, muito obrigado. E amanhã a gente se vê. Um abração para todos, gente. Muito obrigado. Um forte abraço. Saúde e paz a todos. Saúde.